Pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do CENTE, o maior seminário de distribuição de energia da América Latina. E vamos falar um pouco agora sobre inovação na distribuição, algumas tendências e desafios. É um tema muito amplo, muito complexo. Esse podcast é uma parceria da CEMIG, que é anfitriã do evento, um evento excelente. É a Enacom, que é a empresa que eu sou o CEO e tenho trabalhado junto. E ter aqui o prazer de estar com o Denis Molica, que está responsável por grandes áreas da CEMIG, incluindo inovação. Tudo bem, Denis? Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado ao público. É uma honra, um orgulho estar aqui participando do CENTE, participando desse podcast, conversando com o setor, conversando com todas as pessoas que têm interesse na evolução, no desenvolvimento desse setor tão importante. Vai discutir bastante aqui, eu pretendo falar bastante de transição energética, ESG, sustentabilidade, como que a transição energética pode melhorar a vida de cada um, de cada cidadão, e que realmente é uma responsabilidade da sociedade. E acho que somente com o apoio dela que nós vamos ter um setor de distribuição cada vez mais forte, pujante, e que atenda aos anseios e às necessidades da sociedade, e crescendo como um todo. Então, obrigado novamente pela oportunidade, Douglas, e estamos juntos. Você começou um tema, eu vou mudar um pouco o meu roteiro, que é sobre sustentabilidade, que é uma coisa que é muito marcante nesse evento, e é marcante também com a CEMIG, como a responsabilidade ela não se abala. Eu acho que essa impressão é a impressão das pessoas que convivem em vários setores, como eu, como o setor de distribuição tem, e no momento complexo de transição energética, como mudanças climáticas. Sim, Então, as distribuidoras têm um papel de colaborar, que reduz os impactos das mudanças climáticas, e também, ao mesmo tempo, ela sofre. A gente vê em vários casos no Brasil acontecendo, de várias maneiras, com as mudanças. Como é que isso tem impactado a visão CEMIG, a estratégia da CEMIG, as ações que vocês têm feito? não, perfeito. A distribuição está num papel fundamental e num momento fundamental. A transição energética ela tem alguns pilares, né? Os mais conhecidos, né? Descarbonização, descentralização e a digitalização. Tudo começou com esses 3Ds, mas nós temos outros. Nós temos a democratização, a diversificação, e eu estou trazendo um último e novo aqui, que é a dinamização. Porque a transição energética é tão urgente, tão necessária, que a gente precisa dinamizar a transição energética. Então, ou seja, mais um D nesse sopa de letrinhas aí da transição energética, mas eu acredito que ela se tornou fundamental. E onde nós temos que dinamizar, onde a gente temos que acelerar, justamente o acesso à energia renovável, acesso à energia limpa e a descarbonização da economia. O papel da distribuidora nesse contexto é fundamental, porque ela é o ponto de conexão das fontes com as cargas, com as necessidades. Acreditamos, sim, lógico, que a descentralização mostrou que nós temos agora múltiplas fontes, e muitas vezes lá do lado do cliente, do lado da carga. Mas numa conjuntura de uma visão mais macro, uma visão de interligação, de interconexão, a distribuidora faz esse papel. Porque muitas vezes aquele equipamento pode falhar, você tem a contingência. Você quer fazer uma compensação remota, você usa a rede, você usa ela como bateria, você usa ela como transporte, né? Ou seja, a indústria só pode crescer com a conexão da rede elétrica. O agronegócio só pode crescer, sair de uma matriz de bombeamento, de irrigação através do diesel para uma fonte renovável, justamente com o investimento em rede elétrica. Então, ou seja, o papel hoje é fundamental para que a gente tenha um fortalecimento do setor de distribuição. Isso eu falo a nível global, né? Para que a transição energética aconteça de forma verdadeira, para que a gente alcance saltos fundamentais na transição energética para a sustentabilidade. Então, ou seja, a sustentabilidade é o nosso propósito, mas o meio é a eletrificação e a rede elétrica conecta tudo isso. Sei. É interessante, você citou o exemplo do agro, né? Eu escutei aqui no evento a CEMIG falando do programa trifásico, né? Perfeito. Para poder levar redes trifásicas, né? De redes trifásicas são redes que permitem colocar equipamentos mais robustos, trituradores e Perfeito. outras coisas, né? E já está vendo o impacto até na economia de Minas, já, né? Já teve um Perfeito. impacto, já Não, colocou. sim, novamente, tenho orgulho de ter participado da idealização, né? Eu estou na CEMIG há 4 anos, comecei na área de planejamento e engenharia, e essas ideias nasceram num ambiente muito fértil e de valorização. Um ambiente que o Dr. Reinaldo e o próprio Marney nos deram de realmente falar o que nós precisamos fazer. E muito aberto e acreditando
nesse caminho que a gente começou a trilhar. E os resultados estão aqui, né, mostrando através do Minas Trifásico, através do Mais de Energia, né, o programa, vou falar um pouquinho mais do Minas Trifásico, mas eu gostaria de tocar antes no Mais Energia, que é realmente a base. Nós estamos falando de construção e ampliação em 50% da nossa capacidade instalada. Isso é acesso, isso é transição energética. Nós estamos falando de construir 200 novos empreendimentos de alta tensão. Já construímos 135, então, ou seja, não é uma promessa, Sim. já é realidade. A quantidade de subestações que nós implementamos nos últimos 3 anos foi um feito não visto até então. Ano passado, eu tive à frente da equipe de alta tensão, de construção mesmo, nós, junto com um time, e faço aqui uma ressalva, um time espetacular, que acreditou nessa capacidade da própria CEMIG, da força dos parceiros, das forças das pessoas, e nós conseguimos construir 1.000 quilômetros de linhas em um ano. Entregamos 31 subestações energizadas em um ano. Então, realmente, é o poder das pessoas, é as pessoas acreditarem num propósito e executar, fazer acontecer, que volta de novo, o 6º D, que é a dinamização da transição energética. Então, assim, o Mais Energia é um pilar importante na estratégia da distribuição. Destaco o Minas Trifásico, que é o acesso para o rural. Lógico que boa parte dessas subestações em linhas estão no meio rural, estão para atender o agronegócio, estão para conectar novas fontes renováveis, a mini e micro GD. Mas também ela fortalece a forma de eu expandir a rede trifásica. Então, e é importante dizer, por si só, eu triplico a capacidade instalada, a capacidade de conectar novos motores, capacidade de melhorar a minha irrigação, secadores de café de maiores potências. Então, ou seja, nós entregamos para o produtor rural mineiro a capacidade dele alavancar o seu negócio, dele realmente investir em equipamento, trazer desenvolvimento para o Estado. Então, realmente, são propósitos que, às vezes, até emociona de falar, porque realmente muda a vida das pessoas. Quando você vê um agricultor que já começa a trocar o seu bombeamento do seu pivô central para bombas elétricas, abandonando o diesel, quando ele compra mais pivôs centrais para poder produzir mais. E lembrando, o Brasil, né, é uma das fortalezas da alimentação global. Sim. Né? Fortalecer o negócio, o agro, é fortalecer o abastecimento de alimento do mundo. E está aqui conosco. Nós temos esse poder de realmente ser vamos dizer assim, a reserva e a capacidade de alimentar o mundo. Então, assim, são propósitos que mostram cada vez mais que investir em infraestrutura, em especial em energia elétrica, é o caminho da transição energética. Sim. É o caminho que nós temos que trilhar juntos. E que a sociedade enxergue a distribuição não somente nos momentos de receber uma fatura ou de receber uma falta de energia, uma luz quando pisca, mas sim no momento para dizer, nossa, a CEMIG, as distribuidoras conectam o mundo, dão acesso à energia elétrica, trazem, né, conforto para casa, possibilidade de acender a luz e estudar à noite, seu filho, né, passar a lição com o seu filho à noite, a possibilidade de ligar um ar-condicionado, né? Ou seja, é o conforto que a gente traz para a sociedade, o alimento através de um agronegócio pujante, crescente, forte, e a indústria, que inclua também a mineração. Então, ou seja, temos que realmente mostrar para o mundo o poder da distribuição e a importância dela para a sociedade como infraestrutura crítica e de serviço público. Sim. Você falou de dinamização, né, um termo que realmente não estava ainda, mas eu percebi que o setor está um pouco mais urgente. Mas a gente sabe a dificuldade do setor de energia, né? Você falou a luz, se ela piscou, todo mundo se preocupa imediatamente. Se nosso celular tiver agora sem sinal, a gente não vai nem perceber, se ficar 10, 15 minutos, a gente tem. Só também dá conta, né? Todo mundo tem preocupação, a energia tem que ser democrática, né? Perfeito. Acessível. E como é que você vê o papel da tecnologia para ajudar a ficar mais dinâmico? Porque nós estamos numa era que as coisas estão mudando muito rápido, né? A inteligência artificial chegou de uma maneira gigantesca. Os distribuidores têm muitos dados. Então, a própria CEMIG hoje tem mais de 300 mil AMIs, né? Medidores inteligentes instalados, coletando dados o tempo inteiro. Vai superar 1,5 milhão aí nos próximos anos. Uma infraestrutura gigantesca. Dinamizar num setor tão importante é tão difícil. E como a tecnologia, a estratégia de tecnologia pode ajudar nesse papel? Não, perfeito, Douglas. Esse eu acho que vamos para o como, né? Sim. Ou seja, como dinamizar. O uso da tecnologia, e eu já destaco aqui a inteligência artificial, é o tema aqui do CENTE, né? Você ouvir isso em vários pontos aqui, em várias palestras, é realmente colocar o nosso colaborador, que de novo, a distribuidora é feita de pessoas.
né? Apesar de ser intensa em ativos, Sim. nada acontece sem as pessoas. A inteligência artificial, eu acredito que a aplicação dela principal é que a gente consiga tirar atividades repetitivas, atividades que às vezes não agregam tanto valor para o próprio colaborador e para o processo, e deixar que uma inteligência artificial, um processo de automação, execute. E a atividade de tomada de decisão, que aí está. Porque muitas vezes você tomar uma decisão de executar um plano de investimento de 23 bi pode levar um tempo. Você executar um plano olhando já a CEMIG como um todo, olhando todas as suas unidades de negócio, 59 bilhões. 59 bilhões. É uma tomada de decisão que precisa de dinamismo. Precisa de coragem, além de tudo, né, que o Reinaldo tem e muita. Ela precisa de dinamismo, precisa acreditar nas pessoas, acreditar e que isso aconteça. Então, dinamizar, como é esse termo, eu gostaria de falar, tem muito a ver com automação, tem muito a ver em aplicar tecnologias como IA, como Smart Grid, automação, sensoriamento, mas aumentar o meu processo de tomar decisão, aumentar a velocidade do processo de tomar decisão. Porque se a gente precisa de uma transição energética agora, eu preciso que as coisas aconteçam agora. Para que as coisas aconteçam agora, eu preciso investir agora. Então a CEMIG dá exemplo para isso. Ela dá exemplo onde ela começou primeiro em investir em infraestrutura, fazer o maior programa de investimento. Os patamares de investimentos comparáveis são muito relevantes, né? Isso tudo começa com tecnologia, quando a gente muda, por exemplo, os padrões de engenharia. Muitos colegas meus de outras distribuidoras me perguntam como vocês estão fazendo 30 subestações por ano. Mas tudo começou com tecnologia. Sim. Nós compactamos as nossas subestações. Nós automatizamos as subestações. E ela vem pronta de fábrica. Ela vem em cima, os transformadores, os equipamentos, o nosso disjuntor, né, todos os equipamentos que envolvem dentro de uma subestação, ele vem em cima de um chassi, que a gente chama de skid, comissionado de fábrica. Então, ou seja, a gente consegue executar um processo, uma vez iniciada a obra no campo, em 6 meses. Então, ou seja, quando a gente fala de dinamizar, é usar a tecnologia em toda a sua cadeia de produção. Desde o seu planejamento, da tomada de decisão, do seu planejamento, da sua contratação, da parceria com os fornecedores, da execução e na maestria de energizar e mostrar isso para a sociedade. Entregar uma energia de qualidade e rápida no momento que ele precisa. Porque a coisa mais difícil que é para quem está na distribuidora, e eu falo isso porque eu já estou quase 30 anos de setor, é você receber um futuro cliente, um empresário que quer investir, trazer emprego e precisa fazer uma conexão de uma fábrica e receber uma resposta que ele não quer. Ah, eu só posso te conectar daqui 5 anos, te conectar 4 anos. Isso não é uma resposta. Nós precisamos de soluções rápidas. E isso muda a forma de pensar a distribuição. Porque eu, como tive à frente também há muito tempo já em planejamento, existe uma certa visão conservadora que nós temos que ser reativos ao planejamento. Eu recebi a demanda, eu respondo a demanda. E é natural você pensar isso, né? É natural. Mas infraestrutura não é isso. Infraestrutura, você tem que enxergar à frente. Você tem que enxergar o potencial daquela região. E você tem que fazer uma aposta. Muitas vezes você vê tendências. E essa tendência tem que ser seguida e respeitada. E você levar a estrutura necessária para quando aquele cliente chegar, não, a sua conexão vai ser no máximo 12 meses, em 6 meses. Sim. Aí é planejamento. Agora, como que a gente consegue ter previsão? Como a gente consegue ter essa visão de longo prazo? O uso da inteligência artificial, de tecnologia, de processamento de machine learning, o uso de data lakes com grande volume de dados, a possibilidade de você conectar inúmeros outros bases de dados para que você consiga fazer conexões, às vezes, não naturais, para você acertar cada vez mais. Por exemplo, você buscar no Ministério de Agricultura a projeção de crescimento de irrigação do país. Você conversar com as prefeituras para saber, você tem projeção de criar aqui um distrito industrial? Vai sair algum resort aqui nas margens de algum reservatório ou rio? Ou seja, a gente tem que ser mais proativo com a sociedade, mudar os conceitos de planejamento, se antecipar e criar a infraestrutura realmente para que a sociedade possa crescer. E quando a gente olha cases no mundo de progresso, e hoje a gente sabe que, por exemplo, a fábrica do mundo está na China. Sim. Mas quando tudo isso começou? Década de 70, década de 80. Quando você constrói uma infraestrutura que a gente viu acontecer lá de industrialização, sem a demanda, alguém fez uma aposta. Exato. E vejam o que eles são hoje. Sim. Então, ou seja, infraestrutura
tem que ser olhada, eu não digo de forma mais responsável, porque sempre foi feito com muita responsabilidade. Eu respeito o legado. Eu sei que foi muito difícil chegar onde nós estamos aqui hoje. Mas talvez precisamos de ter uma visão um pouco diferente. Exato. Uma visão de realmente acreditar que o povo mineiro pode empreender, pode crescer, que a agricultura pode sair da agricultura de sobrevivência e virar uma agroindústria. Isso aí. Entendeu, Douglas? Perfeito. Minha visão um pouco... Exato. Obrigado. Eu tenho vários comentários, só tanta coisa que minha cabeça tá a mil. Vou fazer um comentário sobre planejamento rápido. Foi um case que eu vi. Eu vi uma entrevista que foi feita para o jornal alemão do ministro da indústria chinesa, ele falando que no começo dos anos 2000 eles vislumbraram que a China ia ser uma potência automobilística em carro elétrico. E ele falou o seguinte, é uma reportagem muito longa, ele falou, olha, a gente sabia que não dá para competir na tecnologia atual. A gente sabia disso. Mas que teria algum meio de transição tecnológica e que aí seria uma oportunidade para a China. E nós estamos vendo isso. E o que ele fez na época de aposta foi, olha, não tenho capacidade ainda de ter isso, mas eu quero investir em bateria. Então ele conseguiu mudar em Pequim os ônibus e os táxis para serem elétricos, que deu uma vantagem competitiva para eles hoje, que estão gigantescas, que nós estamos observando. Se for planejamento para frente, é uma capacidade que a gente tem que admirar nele, é bom que nós estamos mudando e aprendendo, usar as ferramentas. Perfeito. Douglas, você tocou num tema que é importante, né? De novo, vou voltar à transição energética. Nós precisamos conectar mais fontes distribuídas renováveis, né? Zero carbono. Só que nós temos, por questões de tecnologia, elas têm uma característica de ser intermitentes. Então, essa intermitência, ela só é resolvida com armazenamento. Então, se a indústria de armazenamento, se a pesquisa envolvida neste nicho não tivesse evoluído, hoje nós não teríamos uma solução a curto prazo para conviver e ampliar a nossa matriz de renováveis intermitentes, como eólicas e solar. Então, ou seja, hoje nós temos um casamento de tecnologias, um encontro delas, e que realmente vai ser um casamento perfeito, do armazenamento como uma fonte intermitente. Eu acredito que isso vai mudar o nosso negócio de distribuição. Muito se fala de talvez desconexão, cliente se isolar. Eu não acredito. Eu acredito que isso possa acontecer, mas talvez numa escala mais residencial. Mas a indústria, quando precisa de energia, de potência, e boa parte dos negócios vão aumentar, e a eletrificação da economia vai dizer isso, ou seja, as residências, de forma per capita, vão cada vez mais consumir energia elétrica para que funcione cada vez mais o seu conforto em sua casa, realmente vai precisar de uma fonte mais robusta. E talvez até para que seja um backup. Mas nós só vamos aumentar a conectividade de fontes renováveis com a bateria. Então, ou seja, essa indústria que hoje está muito forte na China, ligada à mobilidade elétrica, ela também vai atender outro setor, que são as baterias estacionárias, que nós chamamos de BESS, associados em rede elétrica, em sistema interligado, em malhas maiores e até depois o medidor, que é juntamente com o cliente. Então, ou seja, nós vimos acontecer a explosão da energia solar. Nós vamos ver a explosão do armazenamento. Certamente. Isso é fato. Isso vai acontecer. A tecnologia vai aumentando, vai barateando, vai aumentando a escala, entra numa espiral de eficiência, tanto de produção, né, de busca dos insumos. A escala do consumo já diminui os valores per capita. Ou seja, nós vamos realmente ter um momento que nós vamos ter baterias para utilizar nas nossas residências, para as distribuidoras utilizarem para equilibrar os seus sistemas, as suas redes, e nas suas grandes fontes ainda intermitentes, como eólicas, que nós temos aqui no Nordeste, também associadas com armazenamento, para que tudo isso entre em equilíbrio. É um desafio tecnológico gigante, né? Inteligência de demanda, inteligência de geração, armazenamento, tudo. Vou mudar um pouquinho aqui para um outro ponto, um ponto que tem muito interesse, queria ver a sua opinião. Você falou muito da importância da CEMIG, né, para o povo mineiro, para ajudar as pessoas a desenvolverem. Eu sou fundador da Anacom. Em 2009, 2008, eu era professor no Imperial College na Inglaterra e voltei para o Brasil por questões pessoais e voltei desempregado. Tinha doutorado, pós-doutorado, estudei em Oxford, Imperial College, voltei desempregado e fundei a Anacom, uma consultoria de dados. A primeira nota fiscal da Anacom foi para a CEMIG. Então é uma história para mim que ela tem um valor, uma conexão muito grande. Primeiro nota fiscal foi a CEMIG e até hoje a CEMIG é um cliente muito relevante. E hoje a Anacom é uma empresa que esse ano tem clientes na América Latina, abriu uma empresa nos Estados Unidos, estamos começando lá com o mercado americano,
conseguimos empregar diversas pessoas, tem mais de 30 pessoas com doutorado na empresa, que é um emprego que eu não tive lá atrás, que hoje a gente consegue fazer. Clientes em diversos setores, além de energia, siderurgia, Gerdau, um grande cliente, usina de Ouro Branco aqui em Minas, tem engenheiro digital da Anaconda, quase de ponta a ponta. É muita história. Eu queria chegar na minha pergunta a CEMIG tem sido um grande impulsionador de várias coisas e tecnológico, como o nosso caso, o impulsionador tecnológico. Você falou impulsionador do agro, da indústria, e sendo essa cadeira nova, né? Você está acabando de chegar, eu sei que a pergunta vai trazer desafios de uma cadeira nova. Vendo o nosso case, como é que você vê a CEMIG de setor de energia ajudando o Brasil a impulsionar também a tecnologia? Porque ela consome a tecnologia que tem que ser customizada, porque o Brasil é um país de áreas muito grandes. O distribuidor igual a CEMIG é um Brasil dentro da CEMIG. De tanta diversidade, geração distribuída, mudando tudo, a AMI, tudo acontecendo, e que gera oportunidades para empresas tecnológicas brasileiras começar ali e desdobrar, como foi o nosso caso. O nosso caso foi um caso que a gente começou, a CEMIG foi o principal cliente, boa parte dos nossos anos, às vezes é mais, às vezes é menos, fluxos normais, mas a gente conseguiu, com a tecnologia que a gente desenvolve junto, que a gente aprende junto, desdobrar para outros setores, crescer a empresa, trazer empregos, trazer receita de fora do país. E como é que você, na inovação, vê esse papel em Minas e no Brasil da CEMIG e da distribuição de energia? Obrigado pela pergunta, Douglas. Eu queria até fazer um adendo, né? Fico feliz que você não entrou na estatística de fuga de cérebros do Brasil. Sim, então, ainda bem que você voltou. Quase. Né? Ainda bem que você voltou e você está segurando os nossos cérebros aqui com uma empresa com tanto nível de especialização. Eu posso falar que, com certeza, a CEMIG tem orgulho de estar com essa história com você e inúmeras outras. A CEMIG ela tem esse histórico, né, de apostar em tecnologia e inovação, tem vários setores, ela faz esse investimento, mas agora em especial é a gente colocar a inovação como um pilar central na estratégia, justamente para olhar esse futuro. A gente está vendo a tecnologia acontecer, a gente sempre vai buscar o exemplo da inteligência artificial, e a gente está vendo porque a gente está vendo o começo dela, isso vai ter uma exponencial, a gente precisa se preparar para isso. Como empresa, como sociedade, como pessoa. A gente vai vivenciar muitas mudanças no nosso cotidiano, nosso dia a dia, com a robotização, principalmente, talvez até com humanoides, coisas que só enxergamos em filmes, e isso vai acontecer. Como que a indústria vai se preparar para isso? A CEMIG está colocando a inovação como um pilar central, valorizando a inovação, colocando ela como uma estratégia de negócio futuro. Como que a gente vai melhorar o atendimento para o cliente? Como que a gente aumenta a nossa receita? Como a gente aumenta o nosso lucro? Como é que nós aumentamos nossa participação na sociedade como um ente, por exemplo, de um maior investidor em cultura no Estado? Queremos ser o maior investidor em inovação, queremos ser o maior investidores em pesquisa. Ou seja, queremos fazer pesquisa com universidades, com ICTs, com startups, com empresas sérias que precisam pensar no futuro. Não receber o impacto de uma nova tecnologia e talvez saber, talvez não seja o suficiente para a gente sobreviver como empresa. Sim. A gente precisa se antecipar, ou pelo menos andar em linha com a tecnologia. Isso é o mínimo que a gente espera. Para isso, precisamos realmente investir em inovação, investir em pesquisa, e isso, em resumo, é investir em pessoas. Sim. Pessoas, né? Fala-se muito em inteligência artificial, mas a valorização é na inteligência humana. Verdade. Que está construindo tudo isso. Sim. Espero que eu tenha respondido, Douglas. E gerou mais 10 perguntas, claramente, né? Eu vou falar um pouco de gente, nós estamos chegando ao finalzinho, falar um pouco de gente, porque o tema é gente, nós somos da área de tecnologia, nós estamos do tempo para cá todo dia discutindo qual é esse profissional do futuro. É uma coisa assim, eu não espero a sua resposta, eu não sei essa resposta. Eu sei algumas das dores que a gente tem vivido, sabe? Porque está mudando algumas tarefas, certamente, ambientes de alto risco, daqui a um tempo não serão mais ser humanos, espera que não. Sim. Não é isso? Algumas tarefas muito repetitivas, que não são trabalhos, digamos, inspiradores para as pessoas, não serão mais. Sim. O que você falou, eu acredito muito, nós vamos estar na ponta de tomar decisão. Você tomar decisão estratégica do nosso tempero, cada empresa tem que ter o próprio tempero dela, com mais cenários na mão, né? Porque a inteligência artificial, os gêmeos digitais te permite a
fazer cenário, olhar para o futuro, antes de acontecer. Nós precisamos pensar na Enarcom qual que é a nova pessoa que a gente vai ter. E vou contar um caso, eu contei até no outro podcast, vou repetir, que foi muito marcante. A gente abriu uma vaga de design sênior, que é uma área, digamos, criativa, que se espera, né? Igual engenharia, não é TSP, mas de design é. E a gente gerou um protótipo via IA com o nosso diretor, o CTO, o Gustavo. Então, uma pessoa que entende muito de negócio, muito de sistema, e foi lá e fez usando a IA, não tem nada de design, mas entende muito de negócio, de sistema, do problema, e fez a interface. E desde então, estamos querendo contratar alguém que faça melhor. E a gente viu que é difícil. É difícil, é. E eu conversei muito com o Gustavo, falou, cara, a questão é que eu, você, era uma época que as perguntas tinham que ser mais elaboradas, não tinha tantas oportunidades, nós desenvolvemos que a inteligência, ela te responde, ela não pergunta. Não é isso? Você tem que fazer uma pergunta para chegar numa resposta que ela pode te ajudar consultando bilhões de dados. Nós estamos pensando, como é que é a pessoa? E o que você tem que pensar no seu time? Eu sei que é bem desafiador. O que você está pensando, o que você vai buscar? É lógico que o nível de liderança talvez é diferente do que nos níveis mais básicos. Você já conseguiu pensar ou está como a gente ainda experimentando, buscando outras coisas? Fique tranquilo, Douglas. Pessoas a gente tem que pensar constantemente. Realmente a estratégia depende da forma de a gente montar times, né? Mas eu gostaria de falar de pessoas de uma vertente um pouco maior. Porque quando a gente fala de pessoas, a gente tem que entender, por exemplo, os nossos clientes como pessoas, como humanos. Quais são as suas necessidades? E como é que é a necessidade dele no futuro, com o impacto da tecnologia. Isso vale para os nossos colaboradores, nossas pessoas que estão conosco fazendo tudo isso acontecer. Como que a gente consegue impactar, se antecipar as tecnologias, trazer as tecnologias para que ela seja mais produtiva, seja mais feliz do que ela está fazendo. Exato. Sai de atividades talvez monótonas ou repetitivas e que ela se sinta motivada em pensar mais em inspiração, em criatividade. Então, o setor de inovação, aí indo para a minha área nova agora, ela precisa muito de criatividade. Sim. As pessoas precisam entender porque eu já conversei muito com o meu time já, pelo pouco tempo que eu já assumi a área, mas tudo que sempre eu falo é o seguinte, nós temos que ser especialistas em conectar pontos. Eu preciso conectar pontos, necessidade com o cliente, com uma ideia inovadora que uma startup trouxe. Como que a gente faz esse link? Essa é a especialidade que eu preciso. Eu preciso de pessoas criativas, pessoas que pensem um pouco fora do contexto, não do by the book. Fornecedores. Então, nós vamos dos clientes, dos colaboradores, dos nossos fornecedores. Nossos parceiros também são pessoas que eu preciso valorizar. O grande esforço, suor, para chegar onde chegou, aonde o nível para chegar na porta de uma empresa grande como a CEMIG, ofertar um produto, a gente sabe quanto suor teve para chegar naquele momento. Sim. Quanto de neurônio foi ali desenvolvido para chegar naquele momento. Então, ou seja, a gente tem que valorizar toda essa cadeia e todas elas têm uma coisa em comum, pessoas. E aí, olhando um pouco mais abrangente, o setor de energia, o setor, principalmente a distribuição, hoje ele está carente de mão de obra. Talvez um fator talvez que eu possa destacar é a atratividade para que a mão de obra se interesse em trabalhar conosco. Sim. Queira ser eletricista, queira ser engenheiro, queira ser analista, queira analista de inovação, conosco. Sim. Então, ou seja, como que a gente consegue ser mais atrativo para o jovem, né? Como é que a gente consegue melhorar, talvez remuneração, mas eu acredito mais é o contexto. Explicar que é um setor que não está atrasado, ele está olhando para o futuro, que ele está apostando em tecnologia. Então, se você quer estar na vanguarda de tecnologia, o setor de energia, a distribuição, a comercialização, a geração, a transmissão, é o seu local, é o seu lugar. Porque a distribuidora, a geração, a transmissão, as unidades de negócio que envolvem todo o setor de energia vão apostar e o principal, tem recursos para isso. Sim. Então, ou seja, talvez a sociedade, os jovens, as universidades precisam enxergar novamente o potencial que é você fazer uma carreira, desenvolver dentro do setor de energia. De novo, olhando a transição energética, um pouco que você escuta sobre isso, você entende qual que é o papel do setor elétrico.
na transição energética, na descarbonização da economia, Sim. entendeu? Limpeza de matriz energética. Então, o mundo é energia. Então, nós precisamos, né? E eu estava comentando assim, né? E voltando no começo da nossa conversa, dinamização. Energia só existe com elétron em movimento, senão é só potencial. É, Então, meu querido, temos que dinamizar, temos que energizar. com movimento, né? Podendo dizer, eu teria mais 300 perguntas, eu tenho, mas nós temos tempo limitado. Agradeço muito a sua presença, foi excelente aí. Obrigado a todos aí também que vai acompanhar nosso podcast. Valeu, gente, obrigado. Eu que agradeço, Douglas, e novamente muito obrigado aí pela oportunidade.